tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, preste atenção no 2, verso 2. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circunde os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros tivessem saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria terra onde mana leite e mel. O verso 8: depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Amém? Agora o tema da mensagem é preparando-se para a vitória. Capítulo 3, atravessam o Jordão. Capítulo 4, levantam o memorial com recordação do que Deus havia feito. Capítulo 5, Deus está preparando o povo para conquistar a primeira cidade, que era a cidade de Jericó. Então eles atravessam, faz esse ritual que nós acabamos de ver aqui, esse levantamento de memorial ao Senhor, e o povo que entrou na terra, eles já entraram sobre os seus inimigos como uma posição, uma vantagem sobre os seus inimigos, posição de vantagem sobre os seus inimigos. Por quê? Eles eram um povo que já estavam vendo grandes sinais do Senhor, e eles já estavam caminhando, obedecendo ao Senhor, e seria de se esperar que Josué atravesse o Jordão e já vai de imediato conquistar a terra, conquistar e atacar Jericó. Mas a gente percebe que do ponto de vista humano, era assim que eles deveriam agir. Por quê? Se você analisar o que estava acontecendo, Deus já estava mostrando e já havia mostrado para eles que Deus estava com eles. Onde eles iam, o milagre acontecia, rio abria. Ou seja, do ponto de vista humano, já era hora deles agir. Mas a gente sabe que os pensamentos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus, eles são bem mais altos e são bem mais elevados do que os nossos. E esses acontecimentos que estão descritos aqui em Josué 5, eles aconteceram ao longo de pelo menos 10 dias. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Somente depois de 10 dias que o povo começou a marchar por Jericó por mais 6 dias. Ou seja, eles atravessam o rio, Deus faz eles levantar o memorial e eles ficaram parados por 10 dias. Deus esperou mais de 2 semanas para que eles pudessem ter a primeira vitória na terra prometida. Ou seja, é aqui que entra o negócio. Antes de Deus dar a vitória ao povo, era preciso que o povo estivesse preparado. Por quê? Para mostrar para Israel que a vitória não seria de Josué, para mostrar para o povo que não seria por causa da habilidade do exército de Israel, para mostrar que a vitória seria de Deus e de mais ninguém. E Deus mandou eles ficarem parados. Isso se aplica a mim e a você. Há coisas que, como Eclesiastes, que foi lido no início, há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Há tempo de agir e tempo de esperar. Então, às vezes, muitas pessoas aqui estão no tempo de espera, outros estão no tempo de ação. Amém? Mas antes de conquistar a terra, eles precisavam renovar a aliança com o Senhor. E como eles fizeram essa renovação de aliança com o Senhor? O texto diz que eles deveriam passar por uma cirurgia que seria dolorosa para todos os homens. Hoje seria a cirurgia de fimose, né? Que é cortar ali o prepúcio do pênis masculino. E a gente percebe que eles estavam ali, tiveram que, Deus disse para fazer facas de pedra, para circuncidar todos os homens de Israel, inclusive os soldados. Porque esse ritual,
serviria para restaurar relacionamento da aliança que eles tinham com o Senhor. Deus havia feito uma aliança através de Abraão, e lá atrás eles já haviam demonstrado essa fé e confiança em Deus através desse sacrifício, porque com essa aliança que havia feito Abraão, eles deveriam fazer a circuncisão. Esse ritual de circuncisão fez o povo se tornar um povo marcado. Era um povo que pertencia a Deus, o sinal que mostrava que Israel era o povo de Deus, povo escolhido, como disse lá em 1 Pedro, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real, adquirido para anunciar as grandezas de Deus. Lá atrás era uma cirurgia que era feita no pênis do homem. Só que o que aconteceu? Durante a peregrinação no deserto, o texto diz que o povo, sob o comando de Josué, não havia praticado a circuncisão como Deus havia mandado a Moisés. Eles caminharam, mas o povo que estava sob o comando de Josué não fez, e essa geração mais velha teve que morrer, vagar, até que a geração morresse. Não é? Vocês estão entendendo? Então a aliança havia sido quebrada. Agora a nova geração tinha que renovar o seu relacionamento de aliança com o Senhor. Era uma operação física que tinha o propósito de simbolizar uma operação espiritual no coração. A Bíblia diz em Deuteronômio 10,16: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, não mais endureçais a vossa cerviz. Quando a gente aplica na nossa vida, seria fácil uma cirurgia para tirar todo o nosso pecado, seria fácil, mas a gente percebe que não há cirurgia alguma no corpo capaz de transformar o ser interior. É só quando a gente se arrepende que a gente pode mudar o nosso coração. É só o nosso coração, ele só pode ser mudado através do nosso arrependimento. E a gente percebe que ao longo dos anos, Israel passa a confiar nessa marca exterior, não é? E não na aliança que eles tinham com Deus, porque eles pensavam que eles poderiam, por serem o povo da aliança, um povo marcado, um povo separado, eles pensavam que por ser esse povo separado, o povo da aliança, eles poderiam viver como se bem entendessem. E o que acontece nos dias de hoje? Hoje muitas pessoas pensam que por serem batizadas, porque congregam, porque bebem a Santa Ceia, elas pensam que esses rituais podem trazer alguma segurança a elas. Mas a gente percebe que a circuncisão não era um substituto para a obediência, era um compromisso com a obediência. Então eles tinham uma marca sobre o corpo deles, e eles pensavam que essa marca, por eles terem essa marca, eles poderiam viver da forma que eles bem entendessem. Não poderiam. E hoje muitos cristãos se sentem seguros sobre a salvação, porque foram batizadas, porque participam da ceia, mas cumprir rituais com o coração longe de Deus é fogo estranho. Deus não aceita. Vocês entenderam por quê? Eles são marcados exteriormente, fisicamente, passam a confiar nessa marca, e essa marca levou eles a deixarem de obedecer ao Senhor, e eles estavam só cumprindo rituais. Você ceiar, batizar nas águas, congregar, são rituais, são importantes, mas cumprir esses rituais com o coração longe de Deus é fogo estranho. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe. É isso que esse povo não entendeu. Eles eram marcados, povo separado, escolhido por Deus, mas eles passaram mais a confiar nessa marca e deixaram de obedecer ao Senhor. Então, se não houver genuíno arrependimento, essas coisas serão apenas rituais de um coração distante de Deus. A pessoa pode ceiar, pode batizar, ela pode pregar, ela pode congregar, mas são apenas rituais. O que Deus tem falado conosco, o que importa
não é simplesmente o que nós fazemos, o que importa é o que nós somos, porque o que eu faço reflete aquilo que eu sou. Então a gente percebe que a transformação interior é mais importante do que um ritual exterior. Israel tinha um sinal exterior, mas não tinha um sinal interior. Eles tinham um ritual exterior, mas não tinham obediência a Deus. E assim muitas pessoas são. Ceiam, comem do pão, bebem do cálice, mas não obedecem ao Senhor. Oferecem culto ao Senhor, mas é um culto que Deus não se agrada. É um culto com o coração vazio, com o coração distante. Então a gente não pode só cumprir rituais, amém? Esse ritual era para renovar, restaurar a aliança que eles tinham com o Senhor. E também, em segundo lugar, esse ritual dessa cirurgia serviria para Israel provar a sua fé em Deus. Por quê? Olha o que diz o verso 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Por quê? Depois dessa cirurgia de circuncisão, os homens eles não tinham condição de viajar. Eles não tinham condição física de viajar. E a gente percebe que eles estavam acampados em território inimigo. Eles estavam a poucos quilômetros da primeira cidade a ser derrubada, que era Jericó. E a gente percebe que seria uma oportunidade perfeita para o inimigo atacar. Imagine você, eu não sei a quantidade de homens, mas a quantidade total era de mais ou menos 1.600.000 pessoas. Imagine todos os homens, inclusive os soldados de recuperação. Mulher quando está doente, lava a casa, passa roupa, vai trabalhar, o que mais? Faz comida, cuida de 2, 3 filhos. Pelo menos eu sou assim. Quando eu estou gripado, eu já estou fazendo meu testamento. Não é? O homem é mais mole com doença. É fato, não é? Não é? O homem é mole com doença. Mulher não. Imagine estando de macho, com cirurgia na parte mais frágil do homem, que era o pênis. Eles não podiam seguir viagem, e eles estavam acampados a poucos quilômetros do primeiro inimigo. Então era uma oportunidade muito fácil de Israel perder a guerra, e Deus disse para esse povo ficar acampado. Então eles precisavam ter fé e obediência para esperar ficarem todos curados. Era um tempo para eles refletirem em Deus, e como diz a palavra, eles foi fortalecido na fraqueza. Então a gente entende que Deus estava testando a fé do povo, para ver se eles dependiam de Deus ou não. A gente tem que entender que Deus sempre vai testar a nossa fé, durante a caminhada da fé. Se a gente olhar para a história, Deus, depois que Israel saiu do Egito, Deus testou o povo em Meribá, e eles não passam no teste. No teste da circuncisão eles passam, porque eles são obedientes ao Senhor. Então o que se entende com esse esperar aqui? É difícil esperar, não é? Ninguém gosta de esperar. Se você disser que gosta, você é além da média. Você gosta de esperar? Gosta de esperar alguém? Não. Eu não gosto, eu sou pontual. Se você marcar comigo 6 horas, eu vou estar lá 6 horas. Né? Igual o Thiago, pontual. Só Deus. E ele olha para mim, então você vai. Eu que sou pontual. Você marcou comigo 6 horas, o Rodrigo sabe, né? Nós fomos lá 15 dias na casa dele fazer uma campanha. Que horas que era, Rodrigo? 6 horas, né? Tinha dia que 5h40 eu estava lá na casa dele. Pontualidade. Mas a gente não gosta de esperar. Então Deus fez esse povo esperar. E a Bíblia diz: esperei com paciência. Desde a antiguidade nunca se viu nem ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então a espera, a disciplina da espera é um teste de Deus ao nosso respeito.
Quando Deus está nos fazendo esperar, Ele está testando a nossa fé para ver se a gente vai confiar nele ou não. Porque depois de grande vitória, a gente pode ver que Deus ele vai permitir que nós sejamos testados. Abraão, depois que ele alcança a terra, a promessa, ele sai da terra, lá em Gênesis 12, ele obedece a Deus e enfrenta uma escassez de alimento. Fé testada, depois de uma vitória. Elias triunfa sobre Baal, sobre os profetas de Baal, e logo depois ele é ameaçado de morte por Jezabel. A vitória corre, nós temos que ter um grande cuidado com vitória, porque depois de grande vitória, normalmente nós podemos nos orgulhar, porque grandes vitórias podem nos levar a um grande orgulho. Andrew Bonar, ele disse assim: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. As vitórias, elas fazem a gente nos tornar independente de Deus. Tem muita gente que se torna independente de Deus depois de uma grande vitória, e Deus fez esse povo testar a fé desse povo. Olha, vocês vão ser circuncidados, e não era faca igual essas nossas, não, é faca de pedra. Faca de pedra, e naquela época não tinha anestesia. Não tinha anestesia, perdão pela expressão, era na tora mesmo. Não tinha anestesia, então eles sofreram fisicamente. Se eles não tivessem fé em Deus, eles iam sofrer, porque esperar com a iminência de ser atacado por um inimigo. Então a gente tem que entender isso, que as vitórias podem nos levar a nos tornar independentes de Deus. A Bíblia diz isso, eu sempre cito esse versículo, Oséias 13, do 5 ao 6. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então se esqueciam de mim. Você vê que a história começa no deserto? Vou ler de novo. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Olha para trás. Josué é chamado por Deus. Eles atravessam o rio, levantam o memorial, e agora Deus fala para eles assim: olha, vocês não podem esquecer que tudo que vocês alcançaram, fui eu. É isso que Deus está falando para mim e para você. É o que nós cantamos no domingo passado: a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente não pode mudar o coração depois de uma vitória, não ensoberbecer o coração depois de uma vitória, porque a humildade precede honra, mas a soberba precede queda. Então a gente tem que manter um coração humilde, e certamente Deus vai testar a nossa fé. Amém? Se a sua fé ainda não foi testada, prepare-se, que ela vai ser testada. Todo crente já foi, está ou vai ser provado por Deus. E digo para você, provação só vai acabar quando morrer e quando Jesus voltar. Então pode ter certeza, vida é assim, ela é feita de ciclos. Tem o ciclo da provação, onde você planta, depois você colhe, e depois vai vir outro ciclo. Você vai começar a ser provado e vai começar a ser uma plantação nova. Amém? Então, esse ritual serviria para provar a fé deles em Deus. Eles tinham que esperar a poucos quilômetros de Jericó, a poucos quilômetros do inimigo. Então você vai ter que esperar. Olhe para alguém e fala assim: espera. Amém? Espera. E em terceiro e último lugar, esse ritual serviria para retirar o opróbrio do Egito. O verso 9 diz assim: Deus disse a Josué depois da circuncisão: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Gilgal no hebraico significa
remover. Então era como se Deus estivesse dizendo ao povo da seguinte forma: hoje eu tratei do seu passado, deixe-no para trás e vamos começar de novo. Então quando Deus marca esse povo, Deus fala para eles: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Se você souber e disser, eu te pago um lanche. Tomara que você erre. Quantos anos Israel ficou sob o jugo de Faraó? De 50. 430, 450. Graças a Deus só errou. 430, 450, se eu não me engano, eles ficaram escravos, humilhados por Faraó. O povo de Deus ficou humilhado por muitos e muitos anos, por décadas, sendo escravo de Faraó. E hoje Deus aqui fala para Josué: hoje removo de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso o lugar se chama Gilgal. O que acontece? A geração de Josué não sofreu no Egito. Foi a geração de Moisés que morreu, não é? Agora é a geração de Josué. Eles não haviam sofrido no Egito, nem desobedecido a Deus durante o caminho. Guarde isso que eu vou dizer, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Mas eles sabiam de tudo o que havia acontecido e como e por que seus pais tinham morrido. Sofreram no deserto, no Egito. Todos os que estão com Josué tiveram seus pais familiares que morreram, porque Deus falou que eles não entrariam na terra. E essa consciência de passado pode ter afetado o valor próprio, a autoconfiança desse povo. Essa lembrança ruim que eles tinham do passado pode ter afetado a consciência, pode ter afetado a confiança desse povo, do valor próprio. E tudo isso representava um obstáculo, e Deus achou necessário tratar essa questão antes de enviar o povo para a terra prometida. Deus fez tudo isso para que o povo se sentisse seguro. Foi necessário remover o opróbrio, remover a vergonha. Era preciso tratar o passado do povo. Era preciso tratar o passado do povo. É por isso que quem se converte ao Senhor, ele precisa ter o passado tratado, ele precisa ter o passado curado, ele precisa ter o passado esquecido. Miqueias 7,19 diz assim: de novo terás compaixão de nós, visarás nossas maldades ou os nossos pecados, e atirará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então aqui a gente percebe que as coisas velhas haviam se passado. Era um tempo novo que tinha chegado, era um tempo novo, eles tinham nascido de novo para a aliança que Deus havia feito com Abraão. E o que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje, no povo de Deus? O passado para muitas pessoas tem sido uma pedra de tropeço que impede a vitória. Muitas pessoas não acreditam no poder que Deus tem de tratar o passado. Muitas pessoas ainda estão presas ao passado e não conseguem se libertar do passado. E eu quero dizer para você, o passado tem um efeito paralisante para aquele que não se esquece dele. Se você ainda fica lembrando, remoendo o seu passado, entenda que Miqueias 7,19 diz que ele atirou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então a gente percebe aqui que muitas pessoas vivem com o fardo da culpa, achando que não merecem o perdão de Deus. São opróbrios, são vergonhas que precisam ser tratados e esquecidos de uma vez por todas. E a gente percebe que muitas pessoas precisam ir a Gilgal, remover, tirar o passado, esquecer o passado. E para tratar passado, às vezes você vai ter que trazer à tona muitas coisas. Tanto é que não, acho que aqui todo mundo já foi no encontro, não é mais segredo, mais nada. Tanto é que no encontro lá tem uma hora que separa algumas pessoas, é a hora da confissão, né? Você senta de frente para alguma pessoa que já fez o encontro, já esteve naquela situação que a pessoa está, e vai confessar o pecado.
vai trazer à tona mágoas, rancores, trazer à tona. É igual um machucado já viu machucado de joelho? Cria-se uma casca, não é? Uma casca, e você pensa que está curado, mas quando você tira aquela casca, ainda tem ferida, tem pus. É por isso que tem coisas que precisam ser trazidas à tona para ser curada. Tiago 5,19 diz assim: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, para que sejam curados. Tem pecado que tem que ser confessado, não apenas para Deus, mas confessado para uma outra pessoa. É você sentar com o pastor, você sentar com o presbítero, com o diácono, com o líder, uma pessoa temente a Deus que guarda segredo, porque o fofoqueiro, se você contar seus pecados para ele vai sair contando. Então é necessário, são opróbrios que precisam ser esquecidos, tratados de uma vez por todas. Em Gilgal, Deus usa as facas de pederneira para circuncidar o coração. Medos, conflitos, fracassos devem ser deixados em Gilgal. E hoje nós não precisamos fazer a cirurgia como Israel fez. A nossa Gilgal é a cruz de Cristo, nela nós temos a vitória. O homem não precisa ser circuncidado, mulher não precisa fazer nenhum tipo de cirurgia. A nossa Gilgal, o que remove o nosso pecado, é a cruz de Cristo. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele que está em Cristo é nova criatura. 1 João 9 diz: quando eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar. E o profeta Miqueias diz: quando você se arrepende, seus pecados são lançados na profundeza do mar. E alguém escreveu lá e colocou uma plaquinha, um escritor disse, de um livro, escreveu a plaquinha: é proibido pescar. Lá no mar, nas profundezas do mar, alguém foi lá e pôs uma plaquinha: é proibido pescar. Então a gente não pode ficar preso a nada e a ninguém, não pode ficar preso ao nosso passado. Por isso esse ritual serviu para retirar o opróbrio, a vergonha, porque eles estavam lembrando de tudo que havia acontecido no Egito e na caminhada junto a Moisés. Então a gente percebe, quando a gente se arrepende e volta para Cristo, Ele remove o nosso pecado. Somos livres do passado e Deus já não se lembra mais dos nossos pecados. Essa é a loucura da cruz. Nossos pecados foram cravados na cruz, Ele não se lembra mais. Essa é a loucura da cruz. A cruz de Cristo nos salva. A cruz de Cristo é a nossa Gilgal. Então, se você ainda tem alguma coisa que te prende, que te amarra, e que muitas vezes medo, ansiedade, fracasso, Deus está dizendo para mim e para você: Deus deixar em Gilgal, porque Ele já retirou o opróbrio. Sabe quem é mestre em relembrar o nosso passado? O diabo. Mestre. Volta e meia ele relembra, traz à nossa mente aquilo que a gente era, aquilo que a gente fez, aonde a gente foi. Ele relembra. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6 que tem uma peça da armadura, capacete da salvação, para proteger contra os dardos inflamados do maligno. A nossa mente é o campo de batalha que nós temos que vencer ela. Leia o livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Quem tem problema com o pensamento é o livro ideal para você ler. Amém? Eu comprei esse livro esses dias, eu tenho ele lá em casa. Quando eu li ele, ele falou tanto comigo. Aí eu fui ler ele novamente. Eu falei: mãe, não está falando igual estava falando anteriormente. É porque eu já aprendi a vencer muitas coisas que na época que eu li eu não conseguia vencer. Então, se você tem problema de ler, de mente, compre esse livro. Amém? Vamos orar. E se você está ferido, machucado, nós vamos pedir que o Senhor nos cure. Levante a mão, lembre-se dos memoriais, lembre-se das vitórias que você teve. Junte aí as duas pregações e pegue aquela fé que você teve no passado, para você aprender e esperar e continuar no Senhor. Nosso Deus, nós oramos crendo que o Senhor é o nosso Senhor. A cruz de Cristo é a nossa Gilgal.
Hoje nós levantamos um memorial e recordamos as grandes coisas que o Senhor fez no passado e tem feito no hoje. O Senhor tem feito mais do que pedimos e mais do que esperamos. O Senhor tem suprido a nossa necessidade. No dia da dor, o Senhor tem sido socorro bem presente no dia da angústia. Nós adoramos ao Senhor e levantamos mais uma vez um memorial de recordação e honra ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelos grandes feitos e pelos grandes milagres que o Senhor fez ao nosso favor. Deus, o Senhor muitas vezes nos faz esperar. O Senhor diz em sua palavra que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura. O Senhor fez uma ferida nos homens de Israel. Todo o povo teve que aprender e esperar até que todos fossem curados, porque eles tinham, ó Deus, que aprender a depender do Senhor, confiar no Senhor. Muitos estão feridos, mas estão aguardando no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro. A tua palavra diz que o Senhor é socorro presente no dia da angústia. Nós olhamos para Cristo nos dias de medo e preocupação e lembramos também que a nossa Gilgal é a cruz. Não precisamos de uma cirurgia, precisamos crer no Senhor. Não podemos lembrar o passado como, ó Deus, uma prisão. Temos que lembrar do passado como uma libertação de uma prisão. Lembrar daquilo que éramos e lembrar daquilo que o Senhor fez. Hoje somos livres em Cristo Jesus, porque o Senhor nos salvou. Não podemos ficar presos ao passado. Como Paulo disse, esqueça das coisas que para trás ficaram e prossiga rumo ao alto, para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nós não ficamos presos no passado, nós olhamos para lá, para o passado, para lembrar do que éramos e do que o Senhor fez, mas não lembramos para ficar lamuriando, chorando e lamentando, não. Olhamos para o passado para dizer: Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me feriu, mas hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço pelo, ó Deus, que o Senhor faz, pelas marcas que temos, marcas de guerra, que nunca iremos nos esquecer. São elas que nos fazem, ó Deus, ficar dependentes do Senhor, porque no dia da dor e da aflição, fomos marcados pelo Senhor, e hoje, quando enfrentamos novas dificuldades, quando enfrentamos os Golias da vida, nós olhamos para trás como Davi e dizemos: eu matei um urso e eu matei um leão. Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o Deus de Israel? Assim nós enfrentaremos as adversidades que vierem, os Golias que aparecerem, com a cabeça erguida, porque nós matamos urso e nós matamos leão no passado. Que a graça do Senhor continue nos fortalecendo, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim: não se esqueça do que Deus fez na sua vida.